Olá, bom dia, povo abençoado. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento e a hora que você vai ver esse vídeo. Hoje inicia a nossa primeira aula de teologia do Ministério Acolhedores da Glória de Deus, onde o nosso curso teológico ele é voltado pelo reitor Josiel Saraiva, Instituto Teológico Itadesp, e hoje nós estaremos falando sobre a doutrina de Deus. Primeira aula, primeiro módulo, e peço que você preste muita atenção nesta aula da lição 1. Primeiro eu vou estar passando a respeito do curso. Será um curso básico de teologia. Nesse curso básico, nós estaremos, ao decorrer do curso, de 20 matérias. Eu vou acompanhar aqui, vou estar falando para vocês. Primeiro é teologia, que é teontologia, ou teologia própria, ou somente a teologia, né? Como muitos têm, que é a doutrina de Deus. Então, você pode chamar da maneira que você quiser, tá? Como assim preferir. Segunda matéria, nós vamos estar tratando cristologia. Terceira, pneumatologia. Quarta, angelologia. Quinta, antropologia, que fala da doutrina, o estudo do homem. Sexto, a martiologia, que é o estudo, o tratado do pecado. Sétimo, soteriologia, que é o estudo ou tratado da salvação. O oitavo é o estudo sobre o Antigo Testamento, nomes sobre o Novo Testamento. Geografia bíblica, heresiologia, muito importante, evangelismo, missiologia, eclesiologia, que é o estudo, o tratado da igreja, arqueologia bíblica, educação cristã, método para estudo da Bíblia, muito interessante, hermenêutica e escatologia. Muito bom esse estudo, para você não ser pego de surpresa, mas também não cair em qualquer falácia que muitos têm falado, tá? Ainda mais num período que nós estamos vivendo, onde tem rumores de guerras e algo do tipo, tá? Para você não ficar aí sofrendo com crise, preocupações. Sim, você tem que ter muita preocupação com a tua salvação, teu caráter, tua maneira de viver, porque o nosso alvo não é aqui, nosso alvo é o céu. Mas há um tempo para todas as coisas determinado debaixo do céu. Então, é tempo de nós estudarmos. Então, o índice de hoje da aula será a introdução, o índice da aula de hoje, a existência de Deus, Deus e a criação, a natureza de Deus, a personalidade de Deus, a divindade de Deus, os atributos naturais de Deus, os atributos morais de Deus, os nomes de Deus, a Santíssima Trindade, teofania de Deus, monoteísmo, politeísmo, agnosticismo, panteísmo, deísmo, ateísmo, materialismo, o Deus verdadeiro que o mundo não conhece, motivos para crer em Deus, a crença universal em Deus. Então, nessa matéria nós vamos estudar todas essas coisas. E hoje aí na sua apostila, quem adquiriu, né? Adquiriu a primeira apostila, o reitor do curso do Instituto Teológico das Assembleias de Deus, do Estado de São Paulo. Então, um instituto muito sério. Pastor Josiel Saraiva, um homem de Deus, que leva muito a sério a respeito do estudo da palavra. E nós estamos com essa parceria. Eu, Arnaldo, professor também em teologia, bacharel em teologia, também com mestrado em teologia
lato sensu. Também fiz meus cursos livres de teologia no Itadesp. E digo para os irmãos, sua vida não será a mesma. Amém? Então vamos fazer uma oração agora, nesse momento. Querido Deus, Pai Celestial, peço que aonde meu irmão, minha irmã estiver vendo esse vídeo, no período onde estiver, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, o Senhor vá de encontro ao coração, à mente, Senhor, ao corpo físico dele. Abra a mente, Senhor, para ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra venha surtir efeito. Tira, Senhor, todo comichões dos ouvidos, toda mente bloqueada para a glorificação do Teu nome. Pai, como diz a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, é luz, Senhor, e lâmpada, Senhor. Pai, então traga iluminação para nós, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. A pergunta que se deve fazer, quem é Deus? Para você, quem é Deus? Num tempo, o que a Bíblia diz sobre Deus? Nesse tempo, o que a sociedade diz sobre Deus? Muito importante isso. O que dizem os cientistas sobre Deus? O que os ateus dizem acerca de Deus? Quais são as provas da existência de Deus? Na sua primeira página, na introdução, aí na sua apostila, você que tem apostila, acompanhe. Você que não tem apostila, ouça, porque vai ser citados versículos bíblicos e lugares de trechos bíblicos, onde você pode abrir a sua Bíblia, tá? Abrir a sua Bíblia e acompanhar. Você que tem um desejo também de estar estudando, entre em contato conosco. O número é 16994 460356. Entre em contato conosco, faça sua matrícula e venha estudar conosco. Seja de onde você for, você será inserido num grupo. Nesse grupo será lançado o link da aula. Então você não ficará de fora, certo? Você não vai ficar excluso, você vai ser acompanhado, tá? Por mim aí, toda a equipe, todos os irmãos, as dúvidas serão esclarecidas, porque essa aula é o intuito de dar uma repassada na matéria, mas porém eu não quero deixar essa aula cansativa, porque o intuito é eu repassar algumas coisas aonde é mais exposto e você lê a sua apostila, porque a sua apostila é bem explicada. Então é por isso que eu faço esse pedido. Você que tem o desejo de estudar teologia, às vezes não tem condições financeiras de pagar uma faculdade de teologia. O bacharelado hoje às vezes é de 500 para cima, entende? É um estudo, um lugar bom onde é pautada a teologia bíblica, né? Aí reconhecido pelo MEC. Então você às vezes que tem só esse voltado ao ministério, você pode fazer um bacharel, um básico, um médio em teologia. Então vem, estuda conosco. Também siga lá nas redes sociais, AP Arnaldo Gonçalves, né? Apóstolo Arnaldo Gonçalves. Siga lá no Instagram, tá? Nós estaremos lá. Deus abençoe. Então vamos começar. Vivemos em um universo cuja imensidão pressupõe-se em ter um Criador poderoso. Universo cuja beleza, desenho e ordem apontam a um sábio legislador. Mas quem fez o Criador? Podemos recuar no tempo partindo da causa para o efeito, mas não podemos continuar nesse processo de recuo sem reconhecer ser sempiterno. Este ser é eterno, o Deus, a causa e a origem de todas as coisas que existem. Escute isso, Deus é o centro da vida e de todo o universo. Neste livro estudaremos sobre a existência de Deus, a personalidade desse ser eterno. Não sabemos tudo sobre Deus, mas o pouco que sabemos, não sabemos tudo. Tudo que nós podemos saber sobre Deus é aquilo que Ele escolheu ou desejou manifestar ou deixar para nós. E aonde está isso? Nós vamos aprender. Mas uma das coisas é na Bíblia Sagrada, entende? Porque a mente de Deus, ela é infindável, ilimitada. E a nossa mente, ela é limitada. Então, nós não conseguimos conhecer tudo sobre Deus. Até porque a palavra
teologia vem do grego, que é theos, mais logia, né? Que é estudo sobre deuses, mas porém é tel, então está no plural. Então nós pagamos, tiramos o S e deixamos no singular. Tel, que significa Deus, né? Logia é estudo, tratado ou ciência. Então, estudo sobre Deus, ou doutrina de Deus, né? Sobre aquilo que ele deixou. Então preste bem atenção. A sua existência, a sua criação, sua natureza, sua personalidade, sua divindade, seus atributos, seus nomes, tudo nós vamos ver, tá? No decorrer desta matéria, não somente hoje, porque hoje nós estamos na lição 1. Então aí na primeira página, introdução da sua apostila, na lição 1. Então vamos ver. Ainda antes, Isaías 43:13. Esse é um versículo onde fala da transcendência e fala também da transcendência que Deus não está limitado à matéria, não está limitado ao tempo, e fala da eternidade de Deus, que ele é muito antes de todas as coisas. Então fala, ainda antes que houvesse dia, ele diz, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aí lá em Apocalipse 22:13 ele vai dizer assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então nós vemos que Deus, ele não está ligado ao tempo nem à matéria. Deus não está ligado a nada disso. Por isso que isso é um dos atributos que somente Deus tem. Qual é a eternidade? Até aqui, amém? Deus abençoe. Agora vamos lá. Existência de Deus. Onde diz em Êxodo 3:14, eu sou o que sou. Em Isaías 43:13, onde nós acabamos de ler, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então, o termo teologia, como eu disse, vem de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e lógica, que procede de logos, que significa estudo ou tratado, ou logia, né? Também pode ser falado. Portanto, a palavra teologia significa estudo ou doutrina de Deus. Agora vamos falar um pouco da existência de Deus. Deus existe, isso é um fato real. É impossível nós olhar para todas as coisas. Você que gosta, às vezes você trabalha viajando, você trabalha nas alturas, com avião, né? Piloto de avião, você trabalha viajando, você trabalha em qualquer área, né? Qualquer área. Na área da ciência também, na área da ciência, na medicina, você vê as perfeições das moléculas, os órgãos, você vê, acima de tudo, as coisas todas organizadas, padronizadas. Você que gosta de subir a um monte para orar, quando você sobe, você vê aquele lugar alto, aquele gramado, as coisas perfeitas. Você fala, você já gera, como pode isso? Só pode ter sido alguém que é supremo. É impossível dizer uma mente como criou todas as coisas organizadas. Você olha para as estrelas do céu. Então você percebe que tem algo além, uma mente que é superior, que criou todas as coisas. É onde vem a pergunta. Quem pode ter sido? Né? Logicamente, nós salvos em Cristo Jesus, crentes, né? Aquele também que não é crente, mas ele sabe, ele tem a sua crença que Deus, ele existe, né? Então é incontestável dizer que Deus não exista, né? A Bíblia, o mais interessante é isso, que a Bíblia, pasme se vocês quiserem, a Bíblia de maneira nenhuma, em hora nenhuma, tenta provar a existência de Deus. É interessante, leia no seu apostila. A Bíblia de maneira nenhuma tenta provar a existência de Deus. Mas, já no seu início, em seus primeiros versículos, ela fala sobre Deus como Criador. Que é no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Então, em momento nenhum, a Bíblia força, tenta como se fosse um debate, como se fosse algo do tipo, uma reunião, um tribunal falar que Deus existe assim, 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 não. Mas ela se expressa à medida que o próprio Espírito inspirou os escritores. Então ela se expressa dessa forma. Então a primeira coisa que ela vai dizer é: Deus
No princípio criou todas as coisas. É interessante. Então, Deus existe desde a eternidade. Ele é a origem de tudo e de todos. É o maior, é o soberano que governa sobre tudo. Deus existe não porque pensamos ou cremos nele, mas por ser eterno e imutável. Ele não muda. É impossível ele mudar. A eternidade é um dos atributos, mas isso não quer dizer que Deus veio da eternidade, como alguns pensam. A Bíblia nos informa que Deus é o Pai de Jesus. E lá em Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, vai dizer o quê? Que Deus, como nós lemos João 3,16, que é o texto áureo, o centro, o âmago da Bíblia, diz que Deus, provando o seu amor, ele entregou o seu Filho. E lá em Isaías 9,6 vai dizer assim, que Jesus, aquele que havia de vir, é o Pai da eternidade. Então, quem crê em Deus não quer prova que ele exista. Não, você não quer prova que ele exista. Quem não crê também em Deus, para eles tanto faz se Deus existe ou não. Entende? É interessante. Então, escute isso. Quem crê em Deus, ele não quer provas que Deus exista. E como eu vejo isso, que Deus exista? Porque é impossível um cristão, ele dizer, eu sou crente, salvo, lavado e remido pelo sangue, não querer conhecer a mais daquele que o salvou. Então ele vai para a Bíblia e busca uma vida de comunhão com o próprio Deus, através do Espírito Santo. Então ele vai buscar prova, tateando, como muitos querem. Necessitam tatear para buscar. Então ele já sabe, porque a Bíblia Sagrada dá esse respaldo para ele. Entende? Aquele também que não crê em Deus, ele também não quer prova, porque para ele tanto faz a água correr para cima ou para baixo, porque para ele ele tem outra crença que nega a existência de Deus, então ele não se preocupa nisso, tá? Deus sem o homem continua sendo Deus. Você entende? Então não depende de mim e de você crer em Deus para que ele venha existir. Entende? Não depende, porque a imutabilidade de Deus vai muito além disso. Então Deus não necessita que o professor Arnaldo, que o pastor Arnaldo, que o João, a Maria, fulano, Beltrano creia para que eu venha existir. Nossa, não, negativo. Não é dessa forma. Deus existe. Ele é, antes de tudo, de todos, governa sobre tudo e todos, está no controle de tudo. Então ele não depende da nossa crença para vir a existir. Então ele é, tá? Então aquele que não crê em Deus, aquele que não quer um relacionamento com Deus, amém. Porém tem uma coisa, nós cremos e queremos Deus, ele vai ser Deus, continuando sendo, não vai parar, sempre será. Por isso que ele fala, é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele diz, eu sou em Êxodo. Quando nós não queremos crer, ele continua sendo. E quando nós não queremos crer, o que nós seremos sem ele? Então, com esse estudo, você vai refletir muitas das coisas, que às vezes tem abalado a tua fé, tem abalado as coisas ao redor, onde você fala, as coisas fugiu do controle. Em Isaías 43:13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele está dizendo, antes do problema, antes de todas as coisas, eu sou. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Entende? Não tem ninguém que faça impedir. Aquilo que Deus tem projetado sobre o controle dele, sobre a soberania dele, sobre quem ele é. Tá? Preste bem atenção. Alguns argumentos que provam sua existência. Provamos sua existência através de 5 argumentos. Escute isso. Interessante isso. Argumento cosmológico. O termo como cosmológico vem do grego cosmo, que significa mundo. Este argumento afirma que o universo tem a sua causa, ou seja, o seu criador. No princípio criou Deus os céus e a terra, como eu disse. Gênesis 1:1. Os céus manifestam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Salmos 19:1. Salmos 19:1. Então preste bem atenção. Lembra que eu disse, você que trabalha, você que gosta de subir no monte, você que trabalha com a medicina, tudo, todos nós olhamos para o universo, acordamos cedo, respiramos. A quem nós devemos atribuir o ar, atribuir tudo que nós temos e tudo que nós pisamos, é por onde nós passamos? Por os céus está estendido, essa coisa linda, a noite estendida, a lua, entende? As estrelas. A quem devemos atribuir isso? Então nós sabemos pelo cosmo que foi Deus, que o Salmo está dizendo que tudo isso manifesta a glória de Deus. Então quando a glória de Deus é manifestada pela obra das suas mãos, então nós sabemos disso. Então o primeiro argumento é cosmológico. O segundo argumento, teleológico. Teleológico. O termo vem do grego teleos, que significa desígnio ou propósito. Esse argumento declara um desígnio evidente no universo, aponta para uma mente suprema. Em outras palavras, este argumento focaliza a marca de Deus em cada parte do universo. Aí, em Romanos 1:20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que nele fiquem inexcusáveis. Para que neles fiquem inexcusáveis. Então preste bem atenção. Desde a eternidade, Deus cria todas as coisas com um desígnio, um propósito. Então nós vemos que o tempo se passa, todas as coisas passam, pessoas vêm e vão nas nossas vidas, pessoas passam pelas nossas vidas, e ou com desígnio, escuta isso, ou ela vai te mostrar o amor de Deus, ou ela vai provar realmente que ela necessita de Deus. Porque quando a tua fé está abalada, você não para. Isso que é teléos. Deus criou todas as coisas com um desígnio, um propósito. Coisas boas e também algumas coisas que vêm na nossa vida para nos afrontar no mundo, no universo, de todas as coisas que são não tão boas. Então preste bem atenção. A marca de Deus, Jesus, quando ele diz assim, vocês saberão quem são os meus discípulos quando houver amor. Então vamos falar, dar uma simplificada aqui para vocês entenderem. A marca de um cristão é realmente o amor. Sem o amor nós não podemos dizer que nós somos servos de Cristo. Então, qual é a marca de Deus com desígnio e propósito? Então todas as coisas vêm, cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então o desígnio nosso não é somente ficar aqui, mas nós temos um ambiente, um lugar onde nós vamos passar a eternidade. Entende? Então tudo que nós vamos, tudo que nós fazemos tem um propósito. Tudo que Deus projetou para nós tem um propósito. Eu e você pode estragar aquilo que Deus tem, mas Ele não. Ele faz. Como nós estragamos, como nós atrapalhamos. Com nossas má escolha, com o nosso coração endurecido, com nossa cegueira espiritual. Tá? Então preste bem atenção. O segundo argumento é teleológico. Terceiro argumento, antropológico. Este termo que vem do grego anthropos, que significa homem. Este argumento prova a existência de Deus através da natureza moral e mental do homem, porque nele vivemos. Atos 17:28 diz assim, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, porque também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Quando nós olhamos para esse termo antropológico, é uma das matérias que eu amo muito, nós vemos que o homem ele é tricótomo, que é a tríplice unidade do homem. Se divide em três. Quais são? Corpo, alma e espírito. Então na divindade, na trindade, Deus também se divide, são três em um. Quais são? Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o vínculo da unidade, como diz em Efésios capítulo 4. Então, quando nós vemos muitas das coisas, se divide em três. O tempo do homem, passado, presente e futuro.
Então, muitas das coisas se dividem em três, que essa também faz parte da marca de Deus, né? Que se divide em três parâmetros. E também o homem, que são três, se divide em três, dentro da sua alma, do seu corpo e do seu espírito. Então, essa é a prova antropológica para também nós provarmos a existência de Deus. Quarto argumento é o argumento histórico. Este fato marcante na história humana que aponta para o ser soberano e real. Exemplos: o dilúvio, o longo dia de Josué, o nascimento de Cristo, etc. A história do dilúvio, para nós que somos cristãos, que lemos o livro de Gênesis, conhecemos a história, às vezes você vem de um lar cristão, às vezes você também não vem de um lar cristão, você conheceu a história, gostava de ver aqueles desenhos, ou ouviu a história. Em muitos lugares do mundo, em muitos países no mundo, por aí, vemos que eles conhecem a história de um homem que construiu uma grande embarcação, um grande barco, para salvar a sua família. Até aqueles que não têm conhecimento do Deus vivo, eles conhecem essa história, mas não atribuindo a glória a Deus. Então entenda isso. O dilúvio foi algo que mudou geograficamente, que mudou a história e foi conhecido uma história. Só quem tem o poder de perpetuar fatos reais, histórias, é o próprio Deus. Só Ele. Entende? Somente Ele. E vemos outra coisa que é interessante, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a medicina, o fato como é criado, concebido a mulher da luz, a lógica humana, aos olhos humanos, é impossível. Mas nós vemos que esse fato é um fato real, verídico e é um milagre. Nós vemos, mais uma vez, o argumento teleológico, antropológico, histórico, porque nós falamos de Cristo até hoje. E a minha fé, os estudos, a tua fé deve ser pautada no Deus que é o Deus vivo, um Deus que faz o impossível, no Deus que é antes de todas as coisas, no Deus que é o grande eu sou, tá? Então deve ser pautada nisso. Então são coisas sobrenaturais. Argumento, agora é o argumento teológico, que é o quinto argumento. O argumento teológico prova a existência de Deus através da Bíblia como o Criador de todas as coisas. Sua existência é comprovada no corpo, na alma e no espírito. A própria constituição tríplice do homem prova sua existência, como eu disse. O próprio cético, ateu, quando se propõe combater a existência divina, está simplesmente provando que Deus existe. Agora vem a pergunta: como se pode combater aquilo que não existe? Entende? É onde eu disse, aquele que não crê, ele não se preocupa em crer ou não, ou se Deus existe ou Deus não existe. Então não há motivo para ele combater. Agora eu quero dizer um alerta para você, crente, salvo em Cristo Jesus, que não leva a sério o estudo da palavra, que não gosta de ler, não gosta de orar, não gosta de ter uma vida com Deus. Um cristão que não conhece, não fala, não sabe explicar e provar a crença que ele define, ao Deus que ele serve realmente, é pior do que um ateu. Sim, é pior do que um ateu. Porque o ateu não tem essa preocupação. Mas você deve ter. É vergonhoso demais. Viu? Então, agora, biblicamente, existe 3 céus. Aí no subtópico 2, Deus é criação. O primeiro céu é Auranos, né? Inferior, as nuvens, que está em Lucas 17, 24. O segundo céu é o Mesorâneos, ou Mesorano, como você quiser chamar, que é o intermediário do universo, que está em Gênesis capítulo 15, versículo 5, aí na sua apostila. Você que não tem apostila, como eu disse, acompanhe na sua Bíblia. E o terceiro céu, que é o Eporâneos, superior, morada de Deus, que está em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Ou seja, é o céu dos homens, regiões celestes, e o terceiro céu, que é o
céu aonde nosso Deus está. Glória a Deus por isso. Mais sobre isso nós vamos saber na matéria que é escatologia bíblica. Amém? Como eu disse, eu vou dar uma repassada porque você já tem a apostila, tá? Que você está empenhado em nome do Senhor Jesus. Escute isso. Para os cientistas, essa catástrofe foi um grande meteoro que caiu na Terra há milhões de anos atrás. Já para os teólogos, essa catástrofe é uma coincidência com a queda de Lúcifer do céu para a Terra. Como diz lá em Isaías 14:12 ao 14, Ezequiel 28, a 11 ao 17. Porque era um querubim que caiu do céu como um raio, com milhares de seus anjos. Apocalipse 12:4. Muitos pensam dessa maneira. Escute isso. A terra restaurada, a Bíblia não revela nada após a catástrofe, até a restauração da terra. Mas a Bíblia menciona que Deus começou a agir com o poder de sua palavra, onde está em Gênesis 1:3. Agora, Deus restaura toda a terra daquela catástrofe. Vejamos agora como foi feita essa restauração, que levou apenas 6 dias. Que foi os 6 dias. Para muitos não foram dias comuns de 24 horas. Para outros foi um dia eras, né? Não foram dias comuns. Porque ainda não havia essa menção de primeiro e segundo dia e de 24 horas, porque não tinha ainda o sol, não tinha ainda a lua da forma como nós vemos hoje, tá? Então é bom fazer essa observação. Futuramente, na próxima aula ou nas próximas, nós vamos entender isso, tá? Então nós vemos a criação de Deus, que Deus é um ser soberano, criou todas as coisas. Então, essa é a matéria da teologia. Agora eu preciso que você entenda um pouco mais a respeito da natureza de Deus. Deus que você serve. O nosso conhecimento sobre Deus é muito pouco, mas o que Ele nos deixou para que nós sabemos é por causa da palavra dele, né? Por causa da palavra nós conhecemos. Como a Bíblia não tenta provar, mas nós já sabemos que tem um ser que criou, que é Deus, que fala no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então é pela Bíblia e pela fé, como está em Hebreus 11:6. Da mesma forma, e não podemos com os braços abarcar uma montanha, podemos ao menos pela vista ter dela um conhecimento parcial. Lembra que eu disse? Você pode subir a um lugar alto, ver de longe outras montanhas, ver todas as coisas. Mas você não precisa chegar naquela montanha, mas de longe você enxerga que lá tem uma montanha que é muito alta. Isso é um conhecimento. Você pode comentar com todos, nossa, lá tem uma montanha que eu ouvi, eu subi. Então você vai ter esse conhecimento. Podemos, ao menos, pela vista dela, ter esse conhecimento parcial. Pisamos no solo da terra, mas não podemos ver todo o globo terrestre. Assim é Deus. Não podemos ver sua grandeza, pois só o conhecemos parcialmente. Sua natureza pela Bíblia, a natureza do Senhor pela Bíblia. Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que todos que o adorem em espírito e em verdade, como está em João capítulo 4, versículo 4. Deus é luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Deus é amor. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16. A natureza geral de Deus na Bíblia. Deus é paz. Deus é fiel. Deus é sábio. Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus é poderoso. Deus é luz e espírito. Maravilha. Todos estes atributos divinos de Deus, além daqueles que sistematicamente chamamos de atributos naturais e morais, são inerentes ligados à natureza plena do seu ser. Nós vamos falar um pouco também sobre
esses atributos, tá? O que é atributo moral? É aquilo que é do caráter, né? Que ele expressa, que nós conseguimos entender e também conseguimos manifestar esses atributos, tá? Através de Cristo. Nós vamos falar sobre isso em Cristologia, mas aqui vamos entrar num parâmetro tremendo. Então, o que é um atributo natural? Que somente ele pode ter, que uns conhecem como atributos ativos, né? Que somente ele pode ter, como é a onisciência, onipotência, onipresença, a eternidade, a imutabilidade, entende? São atributos somente pautados ao nosso Deus. A origem de Deus. A palavra origem só é aplicada às coisas criadas. Isso é interessante, anota aí. Ao pensarmos em qualquer coisa que tem origem, não estamos pensando em Deus. Deus é autoexistente. Ele existe em si próprio, em si mesmo. Enquanto o homem e as demais coisas criadas são aloexistentes, isto é, foram criadas. Como assim, Arnaldo? Elas vieram a partir de algo, a partir de passou a existir. Deus não. Deus é. Então ele não veio a partir de. A vida vem a partir dele. Só que antes dele não tem e não haverá nada. Glorifica a Deus aí onde você está. Glorifica ao Senhor aí. A fé não se preocupa, mais uma vez, em provar a existência de Deus, e sim, a fé não se preocupa em provar a origem de Deus, que é a partir da onde? Já parou para pensar que tem muitas pessoas que começam no cristianismo ou em algo, confessar a fé, que Deus existe, mas ela começa a ficar tão confusa, que ela fala, mas de onde Deus veio? Por onde Deus começou? Como é? Como será? Começa com essas dúvidas, entende? É onde eles abandonam. Por quê? A verdadeira fé não quer provar a origem de Deus, e sim a sua existência. Como assim? A Bíblia não prova, mas ela fala ao decorrer. Entende? Então a origem é uma coisa, a existência é outra. Porque sabemos que ele existe de fato, Hebreus 11:6. Quem crê em Deus não quer provas que ele existe. Entende? Não tenta provar, mas eu não quero prova. Também creio que você não quer prova, porque nós lemos a palavra e temos a fé. E outra coisa, o testemunho que nós damos, só onde você passou a prova, a tribulação, da onde você estava, você sabe que Deus te arrancou de lá. Entende? Sabe que Deus te arrancou de lá. Essa mente suprema te arrancou de lá com o seu único poder. Deus soberano arrancou você de lá. Então você não precisa disso, mas para a tua fé você sabe disso. Então, quem crê em Deus não quer prova que ele exista. Toda vida ou forma de existência está em Deus e vem de Deus. Seja a forma mais primitiva, seja a vida consciente ou a vida altamente inteligente ou autoconsciente. Então, até mesmo um anjo, um serafim, seja quem for, sabe que Deus existe. E outra coisa, é interessante aqui, ó, eles não têm vida em si mesmo, porque eles veio a partir de, há um tempo na eternidade, Deus os criou. Entende? Do modo inverso, a vida de Deus não é dom de outrem. Se houvesse outro do qual Deus pudesse receber esse dom, que dom que é esse? O dom da vida. Se houvesse alguém que pudesse dar vida a Deus, para que ele viesse existir, ele ia ser um aloexistente, ele ia viver a partir de, ou seja, eu e você que está me ouvindo aí, você é aloexistente, você veio a partir de, entende? Então, se alguém tivesse dado a vida para Deus, ele ia ser aloexistente, não ia ser autoexistente, entende? Então, ele pudesse receber esse dom da vida, ou qualquer dom também que não seja o dom da vida, esse outro é o que seria de fato Deus, e não o que nós adoramos. Então Deus, ele é onipotente, glorifica o Senhor, onipresente, onisciente, ele é, e ninguém tira isso dele, tá? Então glorifica o Senhor neste momento, eu agradeço por você estar me ouvindo, aqueles que ainda vão me ouvir, deixa aí seu like, tá? Se inscreva no canal, aonde você estiver, tá? Creio que esse Ministério Acolhedores da Glória de Deus será muito edificante, porque será tratado muitas coisas além da teologia, será postado
vídeos para edificação, que te preparará para ser um guerreiro do Senhor, tá? Não somente teologicamente, mas espiritualmente, tá? Ungido do Senhor. Deus abençoe e essa é a nossa primeira aula. A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.